Ouvir a justiça e as fraudes nas relações de consumo. Participam do programa de hoje a juíza Cláudia Helena Batista, do Juizado Especial das Relações de Consumo de Belo Horizonte, e o advogado Bruno Burgarelli, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. Em análise neste bloco, a decisão recente do Banco Central sobre cheques. A resolução do BC é de 28 de abril. O objetivo maior dela, dar mais segurança nas transações. O que a senhora achou dessa decisão do Banco Central, doutora Cláudia? Bom, nós temos que ver como que isso vai ser implantado, mas algumas medidas eu achei bem interessante, porque atendem a alguns requisitos de segurança que a gente já vinha notando que seriam muito importantes. Basta você imaginar que de cada 10 correntistas que a gente pergunta, ou faz uma pergunta, se ele anota aquele canhotinho, se ele faz um controle da entrada de cheque, se ele segue a numeração desses cheques, a maioria responde que não. É uma falha. Acho que uma das formas da gente coibir tanto estes problemas de fraude é essa, é a questão da educação. Eu acho que no Brasil a gente tem que começar a pensar muito de uma educação de economia, das pessoas entenderem essa questão do endividamento, que é muito grave. Mas voltando, eu vejo como medidas excelentes, por exemplo, essa possibilidade da pessoa que quer pagar um cheque saber para onde ele foi. Que isso é um grande problema que a gente tem. Muitas vezes a pessoa usa muito o chamado cheque pós-datado, e por alguma razão ou outra, naquele dia que o cheque ia entrar, não pôde entrar, ela paga de uma outra forma e depois não recupera esse cheque. E ela depois tem problemas, porque como o cheque circula, ele é um título de crédito, ele circula, ele não sabe onde ele se encontra, às vezes ele já quitou ou quer quitar e não tem condições. Então eu acho que isso é uma medida muito boa, entre outras que a gente pode falar depois. Doutor Bruno, e a opinião do senhor sobre essa resolução do Banco Central? Houve críticas de que essa resolução estaria penalizando os bons correntistas. O senhor concorda com isso? Concordo. Eu acho que está tudo errado em relação a essa resolução. Não o teor dela. A forma. Para começar, Banco Central não tem que ficar fazendo resolução sobre isso. Por que eu estou falando isso? Por dois motivos. Primeiro, quem tinha que regular banco é uma lei complementar. Ou seja, é isso que a Constituição da República fala. Só que o Congresso Nacional insiste em não criar essas leis complementares que regulam o setor e transferindo para o Banco Central a capacidade legislativa. Isso é totalmente inconstitucional. Então, eu estou colocando isso porque toda hora o Banco Central chama para si, fala, eu sou o grande fiscal dos bancos e faço resoluções. E são resoluções, muitas vezes, contrárias ao Código de Defesa do Consumidor. Inclusive essa, em alguns pontos. Ora, você simplesmente está transferindo a responsabilidade para o consumidor como se ele fosse o Ultraman para resolver a questão da segurança do cheque. Isso não é verdade. O banco ele é coparticipante nessa questão da segurança da emissão dos cheques. Então você simplesmente exigir, não, tem que ter boletim de ocorrência. Ora, e se tiver uma fraude lá em Goiás? Que dia que eu vou descobrir que vai ter essa fraude? Para fazer algum boletim de ocorrência, para aí sim me proteger? Eu realmente não sei. Então há uma série de itens que estão nessa resolução que são claramente afrontosos em relação à defesa do consumidor e que precisam ser ponderados, mais uma vez, pelo Banco Central, que muitas vezes se utiliza dessas resoluções para subtrair o direito desses consumidores. A opinião da senhora sobre a fala do doutor Bruno? É certamente que essa exigência do boletim, mas é específico, parece na resolução para os problemas de furto, extravio. Volto a insistir, os bancos realmente deveriam ter um controle maior. Por exemplo, a maioria das pessoas tem essa experiência de receber em casa talões de cheque. Às vezes você nem tem um controle, nem terminou com os talões que você tem. Hoje a gente sabe que a maioria opta por fazer pagamentos através de outros meios, cartão de crédito, cartão de débito. Você fica com um estoque muito grande de folhas de cheque em casa e você esquece daquilo, ou às vezes tem um descuido qualquer, aquilo pode ser mal utilizado por terceiros de má fé e você tem um problema enorme. Então esse controle que a norma traz, por exemplo, para número de talões enviados, a forma do desbloqueio ser mais segura, eu acho positivo, porque realmente havia esse problema e realmente os bancos não se preocupavam. Só quando depois o consumidor tinha problemas é que havia uma intervenção do banco. Vamos ver agora a opinião do deputado Délio Malheiro sobre as tentativas de fraude envolvendo consumidores e a decisão recente do Banco Central sobre cheques. Ele é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os bancos têm que adotar algumas medidas que dão maior proteção ao consumidor,
portador do cheque e aquele que recebe o cheque. Nós temos hoje uma falsificação enorme de cheques, porque a qualidade da impressão é muito ruim, a folha de cheque não dá nenhuma segurança, tanto para o correntista quanto para o comerciante. Nós temos o problema também da sustação desregrada de cheques. O consumidor não quer pagar o cheque, vai ao banco e susta o cheque sem ocorrência policial. Temos também um problema muito sério, que é a falta de credibilidade do cheque em si. Por isso, a cada dia nós temos a utilização de um número menor de correntistas que utilizam essa forma de pagamento. Portanto, essas novas medidas do Banco Central vão dar maior credibilidade ao cheque, com isso vai dar maior garantia para quem recebe o cheque e para o portador do cheque. Doutor Bruno, comentário do senhor sobre a fala do deputado. Olha, eu volto a insistir. Por um lado, você tem uma necessidade de reforçar a segurança do cheque. Agora, por outro lado, você também não pode criar de mecanismos legislativos equivocados, como é a resolução. É um mecanismo que está errado, contraria a Constituição da República, que exige leis complementares para isso, e principalmente resoluções que contrariam pontos do Código de Defesa do Consumidor. Então nós, OAB, Sociedade Civil Organizada, políticos, nós temos que reforçar essa exigência de melhor clareza na relação entre bancos, Banco Central e o cidadão, principalmente o consumidor, seja aqui de Minas Gerais, seja do país como um todo. Doutora Cláudia, o deputado falou ali sobre a perda da credibilidade do cheque. É isso mesmo? O cheque perdeu a credibilidade? Sim, se a gente pensar que os cheques no Brasil eram um meio de pagamento preferido há alguns anos atrás, nós vamos ver que houve uma mudança muito grande e as instituições que recebiam os cheques passaram a exigir uma série de exigências. Era muito comum aquele negócio de você ter que preencher um cadastro até hoje para você poder ter o cheque aceito em determinados comércios, e depois você tinha aquela colocação de cheque dos devedores nos lugares, assim, nas lojas, né, que depois com o Código de Defesa do Consumidor isso foi proibido. E o cheque, então, ele era muito mal visto porque a quantidade de fraude que o comerciante alegava receber, o prejuízo dele era muito grande. E ele não evoluiu entre nós como outros meios de pagamento, por caso o cartão, que hoje vem pau a pau, até superando os cheques, né, como meio de pagamento, cartão de crédito e cartão de débito. Mas eu, particularmente, acho o cartão bem mais oneroso para o consumidor, porque ele paga anuidade, ele tem a responsabilidade da senha, da guarda desse cartão, e os bandidos podem até sequestrar a pessoa para aquela chamada sequestro relâmpago, para poder fazer empréstimos. Eu tenho muito isso, por exemplo, com o caso dos pensionistas. Eu acho que os pensionistas, os velhinhos, eles preferiam outros meios do que o cartão, e são impostos para ele por conta disso. O Via Justiça faz mais um intervalo. Voltamos em seguida com o bloco final do programa.